a sociedade que o rodeia e o passado próximo, o passado remoto. E quanto mais distante a história, mais fácil fica de entender os acontecimentos. A história recente, a história presente, é difícil de ser entendida, tendo em vista o amor e as paixões que ficam em torno dela e que nós não podemos nos desvincular. A história do passado, essa sim, pode ser vista de uma forma mais técnica, como de Gerônimo, como de fato a mestra da vida. E se nós voltamos ao texto, e se nós voltamos àquilo que afirmamos de início, que o Código de 2002 apenas se nasceu antiquado, toda lei tem essa característica, porque quem as elabora, examina a história, examina a sua sociedade. Que dizer do Código de 16? Aquele código que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917, que teve lá o seu relator do projeto, uma figura de consenso, cujo lista até então obscuro e não muito conhecido, pois até então todas as tentativas de se elaborar um código na época do Império e já no início da República se frustraram pelas vaidades que cercam o Código Civil. Tivemos um Código Criminal, tivemos um Código Comercial, em vigor em parte até hoje, mas o Código Civil atravessamos todo o século XIX sem ter um. E só no início, em 1917, que logramos aprová-lo e promulgá-lo. Este Código de 16, tecnicamente muito bem feito, elogiadíssimo pelos comparacionistas, trazia no seu corpo as ideias do século XIX. E mais do que isso, era um código que se apresentava totalmente desvinculado da sociedade brasileira. Era um código que teve como modelo o Código Francês em 1804, e a data nós podemos afirmar que o Código Francês não foi o primeiro nem foi o melhor, mas foi aquele que ganhou uma dimensão enorme no mundo ocidental, justamente porque a cultura francesa era a mais importante. Mas nós tivemos códigos tecnicamente mais bem feitos, o próprio Código da Prússia, antes da unificação da Alemanha, o Código Austríaco, o Código Suíço, mas foi o Código Francês que se privado para quase a totalidade das legislações latino-americanas, na época de ouro dos códigos, e isso também me faz afirmar que talvez o Brasil seja o último país ocidental, não se menciona o país oriental, porque código não tem, salvo aqueles que se ocidentalizaram, seja o último país ocidental a ter um código civil, porque nós não vivemos mais a época das codificações. Codificar hoje se tornou muito complexo em razão da multiplicidade de caminhos que toma o direito, não só o direito privado, mas o intercambiamento do direito privado, do direito social, os microsistemas. Mas esse código francês, voltando ao tema, serve de base a Cláudio de Vilacqua, mas Cláudio tem um grande mérito de não ter feito uma cópia extensiva do Código francês, que trazia no seu corpo a estrutura do Código de Justiniano dos Institutos. E que, portanto, unificava a ação com o próprio direito, pois o direito processual só vai surgir mais tarde, no final do século XIX. Cláudio de Vilacqua teve o grande mérito de se abeberar também no Código Alemão, que entraria em vigor em 1º de janeiro de 1900, e na América Latina, pela primeira vez, um país insere a parte geral no Código Civil. A parte geral do Código Civil brasileiro de 16 é, portanto, uma adaptação fantástica que veio lá da parte do texto do Código Alemão. E uma adaptação de toda a sistemática francesa no tocante à aquisição da propriedade, importando da Alemanha, importando do sistema alemão o registro de imóveis
naquilo que podia ser aplicado, enfim, como diz nos comparativismos, e para que eu não fique apenas genericamente, como diz René aqui, e Armignon, os dois franceses, o Código Civil brasileiro é algo ímpar na cultura jurídica ocidental, justamente por essa perspectiva de não ter sido uma cópia servida. Mas, esse Código de 16 traz todo ele a filosofia do século XIX. Vocês imaginem o Brasil em 1900. O projeto foi iniciado em 1896. Teve uma tramitação difícil. O Ibacosa critica mais a parte gramatical do código, ele não se aprofunda no texto jurídico, e se uma dificuldade enorme de comunicação também, não fomos só nós agora em 2002 anos. Mas eu costumo fazer uma figura de retórica que me parece muito apropriada. Se nós, em 1917, dessemos um exemplar do Código Civil a um ET jurídico, imaginando que exista direito nas outras civilizações fora da Terra, esse ET chegar aqui, iria ler o Código Civil e ia dar os parabéns à nação brasileira. O Brasil está de fato de parabéns. Pelo que eu percebo desse Código Civil, todos os brasileiros, pais, são casados. Não existe um único filho ilegítimo nesse país. E, se houver órfãos, todos os órfãos têm patrimônio máximo, porque aqui só se cuida do patrimônio dos órfãos. Aqui só se cuida dos filhos legítimos e aqui o casamento não se desfaz. Ora, se nós, hoje, ousamos criticar o Código de 2009 que ele é obsoleto, o que dizer do Código de 16, que trazia uma mulher casada como relativamente incapaz, junto dos silvícolas e dos próximos, que estão em boa companhia, vocês que julguem, que não trazia uma única palavra ao filho ilegítimo, a não ser para puni-lo, com uma ausência absoluta de direito hereditario, que só mencionava o concubinato para puni-lo num único artigo no direito sucessório, num país que tinha a sua classe dominante idêntica à classe dominante de Roma de 2 mil anos atrás. Em Roma, os patrícios da família romana eram chefiados pelo pátria família. O pátria família com um poder absoluto. Dizem até os textos que poder de vida e morte sobre os filhos, mas os textos não confirmam se isso de fato era aplicado, mas o pátria família era a única pessoa que tinha capacidade jurídica e sob seu jugo estavam os filhos, a mulher, os escravos, os servos e uma série enorme de organizações. Como estava a sociedade brasileira em 1900? Como estava a sociedade brasileira em 1950? E como estava a sociedade brasileira em 1920, 1930? Os coronéis no Brasil, fruto do sistema feudal que nos foi imposto pela metrópole, os senhores de engenho no norte, os barões do café do centro-sul, os estancieiros do extremo-sul, eram os patas-famílias. Os coronéis brasileiros dominavam a vida política e familiar. Aos homens, tudo. Aos filhos homens, quase tudo. Ao menos as escravas aceitavam. As filhas mulheres, nada. O gineceu das casas grandes. Ensinavam-lhe a cozer, ensinavam-lhe música, casavam-se cedo, a tuberculose já pegava, a sífilis tomava conta do país, e este país foi forjado. Basta ler diversos leis. Tudo que eu digo aqui é diversos leis. Casa Grande Sensata, no campo, de suas obras. Esse país foi forjado em torno
da família informal. E o Código 16 não faz uma palavra sobre a família informal. Ele fazia a propriedade como uma propriedade quase absoluta, tal como estava no Código francês, algo que era sumamente justificável no Código francês, porque aquela propriedade era de acesso agora aos burgueses, a classe média, e o Código Civil francês rompia com o sistema dos privilégios da realeza, quando a terra, quando o território só podia pertencer aos nobres, e a partir da Revolução Francesa poderia pertencer a ninguém. Portanto, uma mudança de sistema, os primeiros direitos individuais são direitos patrimoniais. Tanto pela Revolução Francesa, como pela Declaração de Direitos, como pela Revolução Americana, pela Constituição Norte-Americana. O território, a posse da terra, passavam a ser os primeiros direitos individuais que existem. Ora, e o Brasil, ele entra no século XX com um código que não dá um direito ao fio da casa, que entende que a propriedade é a absoluta do proprietário, que não existe uma função social, que não reconhece direitos ao homem e à mulher que vivem 10, 15, 20, 30 anos como homem e mulher, sem nunca terem casado. Uma vasta população, mais de 90% da população brasileira. E se lê Gilberto Freire, não vê que os jesuítas incentivavam essa miscigenação, porque não havia outra forma de populacionalização. E nós só conseguimos uma população mais estável com a imigração, que começa no final do século XIX, a imigração europeia. Portanto, o nosso Código de 16, ele sofre um destaque de aplicação cronológico. De um lado, a jurisprudência tem que adaptar as decisões às necessidades sociais. E de outro, o legislador tem que dar uma resposta às novas situações do país. Porque tão logo termina a Segunda Guerra Mundial, há 6 anos o Brasil se modifica. O país se urbaniza. O país ganha indústria. O país tem um desenvolvimento econômico como nunca teve no mundo ocidental ou outro país. Nós tivemos a época de ouro da nossa economia justamente no final da Segunda Guerra. E a mulher lança-se no mercado de trabalho, a mulher passa a ser a rima de família, os sindicatos surgem, surge o direito social, por força do trabalho de Getúlio Vargas, criticável ou não, na verdade, é algo marcante na vida jurídica do país. E o Código Civil tem que ser cercado de novas leis que são demoradamente promulgadas. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei que outorga algum direito ao filho legítimo é de 1949. E a seguir, uma lei que chama Lei de Amparo Social, que atribui metade da herança ao filho legítimo, metade da herança dedicada ao filho legítimo, como se fosse mais nova. E a mulher continua incapaz até 1962, com a Lei 4.221, o Estatuto da Mulher Casada, que modifica inúmeras disposições do Código Civil e coloca a mulher como plenamente capaz, otorgando-lhe até outros direitos, até mais amplos que o do homem, justamente em consequência da carta de minúcio que ela vivia. Nesta frente legislativa tivemos um caminhado muito lento, e enquanto isso a jurisprudência fazia o que podia para adaptar o código que se mostrava antiquado ou obsoleto às necessidades sociais, em matéria de responsabilidade civil, em matéria de inquilinato, desde 1926, 24, nós temos uma lei de inquilinato, portanto, fora do Código Civil. Imaginem vocês, que agora eu entro num ponto saliente que eu quero justamente dar ênfase, quantas petições iniciais que foram definidas
porque o advogado pleiteava a divisão do patrimônio comum adquirido pelo homem e pela mulher em 20, 30, 40 anos de convivência, como se fosse uma sociedade fácil. Interfere as suas petições, até que um juiz de algum rincão desse país entende que é justo. É absolutamente justo que o casal, ainda que não casado, que participou de todas as agruras, todos os sofrimentos e todas